Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos de Corinto, a primeira carta, capítulo 15. E estamos no último domingo do mês da Páscoa. Amém? Domingo passado celebrávamos aqui a morte e a ressurreição do Senhor. E esse domingo então a gente encerra aqui essa sequência de palavras ministradas sobre a Páscoa. Amém? Conseguiu acessar aí? Nossa história, lá no cantinho. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa história, que ainda não está completa, ainda a gente está escrevendo. Mas tem uma foto que eu gostaria que você visse. Assim que puder, você me dá ok aí. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Que maravilha. Garanto que na tela do seu computador vai ficar melhor a cor. Aqui é por causa da resolução nossa aqui. Baixa para mim, por favor, vai ter uma foto do tabernáculo ali, da construção. Tem bem no cantinho da página da igreja. Ali tem nossa história. Aqui. Deixa aqui um pouquinho, vou falar aqui um pouquinho. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Aldo Damasceno, em nome do pastor Nelson aqui. Irmão Aldo está ali. Se puder ficar só um instantezinho em pé, irmão Aldo. Eu sei que às vezes é ruim, mas fica um pouquinho junto com a irmã Leira. Fica em pé, irmã Leira. Esse casal abençoado, que quando nós não tínhamos nada, nem dinheiro para construir, esse casal foi usado por Deus. A gente iniciou essa igreja naquela garagem ali, que é a garagem do irmão João e da irmã Ana, no ano de 87, só que era muito frio, era julho, muito frio. E rapidamente o pastor Nelson, junto com a sua esposa, os obreiros da igreja, começaram a ver algum lugar para nós podermos estarmos com essa igreja. E Deus usou aquele casal para ceder o fundo do seu terreno. Era um terreno de esquina ali na São João, com o Barão de Tramandaí, em que eles tinham uma linda horta ali, e nós transformamos a horta deles em igreja. E ali começou essa construção aqui com os irmãos, pode passar um pouquinho mais para frente. Em 6 meses foi construído esse tabernáculo. Sendo que quando todas essas tesouras que você viu ali estavam em cima, passou um vento e botou tudo no chão. E o pastor Adão que está ali foi vestido por uma tesoura. Literalmente a tesoura ficou encaixada e ele no meio. Mas não desistiu, né, pastor Nelson? E em 6 meses o tabernáculo então abriu as portas e ali nós ficamos por mais de 10 anos, glorificando, adorando o nome do Senhor. Ali, nesse tabernáculo, Deus já deu esse terreno aqui, e ele ficou aqui parado por 15 anos, mas Deus deu esse terreno aqui, ali. Então eu louvo a Deus, irmão Aldo, porque o Senhor e a sua esposa foram anjos do Senhor naquele tempo na vida dessa igreja. Que Deus te abençoe, irmão Aldo. Deus abençoe, irmã Leira. Amém? Se por acaso, irmão Aldo, essa igreja aqui se esquecer do que o Senhor fez por ela, eu tenho certeza que lá no registro do Rei dos Reis, nunca vai ser esquecido. Então que Deus abençoe vocês. Pediu o pastor Nelson que está aí do ladinho, dá um abraço no irmão Aldo aí, na irmã Leira. Amém? E eu louvo a Deus. E depois dessa construção, a igreja então adquiriu um outro terreno. O irmão Aldo
partiu do coração dele, partiu do coração da sua esposa. A igreja não pediu nada, na verdade era um empréstimo do terreno, até que a igreja achasse outro local. E ele disse: pastor, por que então o senhor não compra um outro terreno, dá para mim e fica com esse terreno para a igreja? Então ali na Silva Paz, a igreja comprou um terreno, construiu e ajudou a construir pastor Adão, né, pastor Adão? Construímos ali a casa por Mão Aldo, para Maleira, e a igreja então fez essa troca, né? Foi comprado o terreno, foi construída uma casa e foi dado aos irmãos em troca desse terreno que aqui está. E nós louvamos a Deus, porque se aqui chegamos, foi porque Deus levantou pessoas que amaram essa igreja, amaram o seu pastor, e nós louvamos a Deus por isso. Às vezes a gente esquece, viu, irmãos? Mas Deus nunca esquece. Amém? Então parabéns, irmão Aldo, felicidades pelo seu dia. Antes de eu entrar aqui na palavra, senão eu vou ganhar um puxão de orelha, tem todos os grupos, terça-feira a irmã Rosa em especial convida as irmãs, não sei porquê, em especial, né? E ela diz: faz uma propaganda lá, pastor, especial. Sendo que as mulheres aqui sempre são maioria, não sei porquê. Brincadeira, viu, irmãs? Mas vocês são a maioria e tem tido encontros especiais na terça-feira aqui. Eu sei que as irmãs que estão vindo, as mulheres que estão vindo, estão sendo renovadas por Deus aqui. Já tenho testemunhos excelentes desse trabalho da terça-feira. Então venham, convide mais uma amiga para estar aqui. Amém? Assim como também temos o grupo de homens que está se fortalecendo, está começando. Terça-feira também, 20 horas, aqui vem toda a família. Porque também tem o grupo da rede de jovens. Então vai o esposo para um lado, esposa para o outro, e o filho vai para a rede de jovens. Então vem toda a família, por uma questão de logística, de segurança, vem todos terça-feira para a casa de Deus, todos vão para os seus grupos e depois toda a família vai embora abençoada para a sua casa. Amém? Não falte não, irmãos, traga mais um. É um momento aqui que não é um culto, às vezes é difícil trazer um amigo, algum parente para um culto. Então, quem sabe Deus não trata com ele numa rede de mulheres, rede de homens ou na rede de jovens. Amém? Logo, logo aí já vai estar algumas propagandas também, na página da igreja. Vai ter algumas atividades que os jovens já vão fazer. E eu tenho certeza que muitos projetos já estão chegando aí. Orem pela igreja, orem pela obra do Senhor. Amém? Domingo que vem, para encerrar aqui essa parte de anúncio, entrarmos na palavra. Domingo que vem nós temos um encontro especial aqui, 17 horas, com a Santa Ceia do Senhor. Amém? Os irmãos venham, participem. O outro anúncio estará disponível na página da igreja após o culto, tá bom? E eu vou mandar para todos os irmãos, porque é uma convocação aos irmãos da igreja, membros, visitantes que congregam conosco, que tomam ceia conosco. 17 horas é aqui a Santa Ceia, e depois, à noite, aqui sempre o nosso encontro da família com Deus. Amém? Amém? Você pode fechar os seus olhos, assentado do jeito que você está? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos alcançados por um grande e infinito amor. Pai eterno, Pai das luzes, onde não existe sombra de variação. Senhor, nós nessa noite nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor. Senhor, só Tu que conhece o coração de cada um que aqui está, Senhor. Eu não conheço, eu não sei as suas necessidades. Não sei quais são as suas angústias, eu não sei, Senhor, quais são os seus sentimentos. Mas eu só sei, Senhor, e isto eu tenho convicção, que Tu, Senhor, pesa cada um dos corações, esquadrinha cada um dos pensamentos. E Tu sabes exatamente, Senhor, o que o Teu filho e a Tua filha necessitam da Tua parte. Por isso, nessa noite, vem de encontro aos seus corações. E essa palavra, Senhor, que seja
não do nosso coração, mas seja do teu coração para cada um dos nossos corações. E nessa noite venha ser gerado fé para transformação, renovação, modificação de pensamentos, Pai. Alinhamento, Senhor. Que haja, Senhor, algo, Senhor, poderoso da Tua parte, Senhor. E possamos, Senhor, não, Senhor, sairmos daqui como entramos, mas sairmos daqui renovados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Assentado do jeito que você estava, você pode pegar a sua Bíblia. Diz assim o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que temos nele. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que temos nele depositado. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais os que dormem em Cristo, ou como diz a minha tradução, adormeceram em Cristo, estão perdidos. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Cada um segundo a sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando tudo houver destruído, todo principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Você pode glorificar a Deus? Você pode adorar o Senhor nesse instante? Você sabe, irmãos, eu gostaria de, em não muitas palavras, mas deixar a condução dessa palavra ao Espírito Santo de Deus. Toda a semente para nascer precisa morrer. Interessante essa questão biológica da semente. É impossível uma semente dar fruto sem ela morrer. Ela precisa ser lançada na terra, ela precisa ter o seu processo de morte, maturação ali, abrir-se, ou seja, com a sua morte, vir então um rebento de dentro do meio da semente, do embrião da semente, crescer, florescer, e então gerar o seu fruto. É interessante esse processo de lançamento de uma semente à terra. Porque é impossível nós colhermos algo daquilo que
não foi primeiro morto. Vou até refazer um pouquinho a frase. É impossível nós colhermos algo de uma semente que não fora lançada, que não morrera. Porque somente quando ela morre é que ela frutifica. É interessante que se nós olharmos para Adão, o primeiro dos homens, Adão, ele é criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Você pode ver isso, quando Deus cria Adão no 6º dia da criação, Ele cria Adão em sua imagem e semelhança. Deus tira uma parte do seu espírito, e a Bíblia diz que então Deus lança sobre aquele boneco inerte feito de argila. É interessante que Adão, ele não é branco, ele não é negro, tem que falar politicamente correto, né? Para não falar preto. Nós vivemos na era da politicagem correta, mas na verdade é preto. Não é amarelo, ele não é pardo, ele não é mulato, ele não é albino. O que ele é, pastor? Ele é vermelho, para tristeza minha. Ninguém entendeu a piada, Jesus. Então, Adão é vermelho, é isso que significa o nome Adão. É interessante, eu estava vendo, eu dou uma dica para os meus alunos de discipulado. Será que eu dou a dica? Quem quiser ver um estudo muito interessante da colorimetria, acho que é assim que se fala, tem que falar meio rápido, porque senão fala língua estranha. Colorimetria, acho que é assim que se fala. Do homem. Tem um professor, que ele é um cristão, que se chama Adalto Lourenço. Tirando todas as críticas que possa haver com relação a ele, ele faz um estudo muito interessante, e ele consegue provar através de gráficos que desde o preto até o albino, todos derivaram de Adão. Isso é maravilhoso. Ele é um físico, ele tem um pós-doutorado na NASA, então o cara não é pouca coisa, né, irmãos? Acho que ele sabe o que está falando. Não é o pastor Samuel. Então, quando Adão ele é criado, ele é o pai de todos. A Bíblia diz que quando Adão peca, esse que é o pai de todos, a Bíblia diz que a morte entra no mundo. E a morte é o poder absoluto reinante. A morte, ela é tão poderosa que ela não faz distinção. Você já viu alguém, eu sou rico, então não morro. Eu sou pobre, coitadinho de mim. Miserável homem que sou. Não me leva não. Eu sou, privado de muitas coisas, não me leva não. Não, a morte não importa para a morte se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é amarelo, se é azul, se é vermelho, não importa. Não importa quem você seja, se você mora na periferia, se você mora no centro. Não importa se você não tem nenhum tipo de escolaridade. Não importa se você tem pós-doutorado em Harvard. A morte, ela chega e diz: chegou a sua hora. E por causa de Adão, todos morreram. E por causa de Adão, todos continuam a morrer no corpo. Mas é tão importante essa interpretação e entendimento de que se Cristo ele vem agora como o último Adão. Por que o último? Porque a partir dele ninguém mais morre. Pastor, vai falar heresia aí, hein, pastor? Não vou falar. Fique tranquilo, irmão.
Pode consultar o Google depois. A Bíblia diz que tragada foi a morte em sua vitória. Qual foi a vitória da morte? Em Adão. Por causa de Adão, a morte entra no mundo, e com ela, todos que nascem após ele. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça, da benevolência, da glória de Deus, de acesso a Deus. Mas quando vem Cristo, a partir dele, nós podemos vencer a morte. Nós podemos ser vencedores. Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Não, acho que você não me entendeu nessa noite. Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e vida abundante. O que é algo abundante? É algo pleno. É algo completo. Deus tem para você, irmãos, não é uma vida de 60, 70, 80 anos, como o salmista diz, que alguém, o homem mais paciencioso da terra, que se chama Moisés, tinha que ter paciência mesmo, irmão? Meu Deus do céu. Ele escreve um salmo, o Salmo 90, mas é tão profundo o salmo que ele escreve, que ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de alcançarmos coração sábio. E ele fala que a vida é como a flor da erva, nasce pela manhã, seca-se à tarde, depois lança-se ao fogo e acaba-se a vida. Alguns que pela sua força, robustez, chegam aos 60, 70, 80 anos, quem sabe, mas a sua vida física é enfado, é canseira, é usite, artrite, sinusite, renite, astose, artrose, e assim por diante. Aí já tem, irmão, sangue de Jesus tem poder, pastor. É verdade. Mas essa é a vida física. Mas em Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador na nossa vida, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Presente. Eu não merecia, você não merecia, mas mesmo assim Ele deu. Ele foi benevolente, espontâneo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos que nele crê tenham vida eterna. Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que nós, sendo ainda descendentes de Adão, estando no estado de Adão, estando no estado adâmico, ou seja, no estado de pecado, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Deus nos deu o seu Filho Jesus. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele, por benevolência, por amor, Ele disse no seu coração: eu dou o meu melhor. Eu quero que você anote uma coisa no seu coração: você só terá o melhor quando você der o seu melhor. Não, acho que você não me entendeu. Você só terá o seu melhor quando você der o seu melhor. Quando Deus faz uma promessa em Gênesis capítulo 3, Ele diz: aquela mulher, porque bate aquela síndrome de botar a culpa nos outros em Adão, sabe aquela que a gente tem de vez em quando? Você sabe que às vezes aqui na igreja acontece, bate esse espírito, estraga alguma coisa na igreja, você pergunta: não fui eu. Você pergunta: quem foi? Também não sei. Isso não acontece na sua casa, é só na minha que acontece. Eu pergunto pro meu filho Samuel: Samuel, o que você fez? Não fui eu. Pergunto para a Lohan: também não fui eu. Bom, se não foi você, não foi sua irmã, fui eu, foi sua mãe. Adão faz isso com Deus. Deus chega no jardim e pergunta: Adão, onde está você?
Adão está envergonhado. Você vê que na história da criação, em Gênesis capítulo de número 3, você vai ver, 2 ou 3, você vai ver que quando Deus ele vem, né? Se Deus fosse gaúcho era para matear com Adão, né? Quando ele vem para estar ali, como todo dia Deus fazia, estar em comunhão. Gente, se você tivesse nesse instante uma epifania, uma revelação, e você pudesse compreender como Deus deseja ter comunhão com você. E sabe como é que Deus faz? Vou abrir um parênteses aqui. E sabe como é que Deus faz isso? Através do Espírito Santo. Deus diz: eu quero ter comunhão com você todo dia, todo dia, todo dia e toda hora e todo dia, toda hora. O desejo de Deus é ter comunhão com você. Por isso que quando Deus fala sobre comida, sobre mesa, Ele está falando sobre comunhão. Aleluia. E quando Deus vem, Adão, ele não está mais no estado que ele estava. Qual era o estado de Adão? Apesar de ser um estado da consciência, era um estado de inocência. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus disse para Adão não comer, ele comeu. Ele comeu algo que lhe trouxe consciência. Havia 2 árvores no jardim. Havia uma árvore chamada árvore da vida. E havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore da consciência. Pastor, ele comia da árvore da vida? É uma pergunta que já me fizeram. Você não vai encontrar essa resposta de uma forma pontual na Bíblia. Mas por uma forma racional, você pode dizer que sim. Como assim, pastor? Sim, se ele não morria, ele podia comer da árvore da vida. Adão não morria? Ele era eterno? Agora, ele não podia comer da árvore da consciência do bem e do mal. Porque então a Bíblia diz que no dia que dela comer, certamente morrerás, e os seus olhos serão abertos. E você vai saber distinguir o bem do mal. Isso quer dizer que até então o homem só fazia aquilo que era bom. Trabalhava, irmãos, dando glória para Jesus. Não reclamava nunca da mulher. Se alegrava por dar nome para os bichos. Ó, você vai ser um cavalo. Você é um porco, vive na lama. A vida de Adão era uma vida que tinha trabalho, era uma vida que tinha um cotidiano, era uma vida que tinha rotina. Tem gente que acha que quer ir para o paraíso, mas a noção de paraíso de algumas pessoas, abri outro parênteses na mensagem aqui. A noção de paraíso das pessoas é estar na beira de uma praia, deitado numa rede, tomando água de coco. Tem gente que tem essa noção de paraíso. A Bíblia diz que o paraíso de Deus, Adão trabalhava. Porque Deus sempre trabalhou. A única vez que Deus parou foi depois que Ele criou o homem. Porque imagina, irmão, criar o homem deu trabalho, hein? Por isso que Deus no 7º dia descansa. Brincadeira, irmão, isso aqui vai ser heresia, pelo amor de Deus, né? É brincadeira, viu, irmãos? Mas que deu trabalho, deu. A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas até o 6º dia. No 7º, descansou. E é interessante que no estado de perfeição, quando o homem peca, o que acontece, irmãos? São abertos seus olhos. E é interessante que vem uma expressão no texto de Gênesis que diz:
e viu que estava nu. Essa questão de nudez, não tem, pelo amor de Deus, irmãos, não tem relação com sexualidade. Tem a ver com pecado. Porque o pecado, ele conota, você tem uma ideia, vou trazer aqui algumas expressões importantíssimas. Pecado tem conotação com sujeira. Não levante a mão, por favor. Tem gente que é tão inspirado que levanta a mão correndo assim, sabe? Não faça isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Porque eu duvido aqui alguém que nunca pecou, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E João diz assim, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Vou perguntar para você, você já passou por uma experiência de você pecar e se sentir sujo? Não balança nem a cabeça, irmão, pelo amor de Deus, senão sai na filmagem. Tem gente que já vai assim. Mas é uma verdade, irmãos. Por quê? Porque pecado tem uma conotação de sujeira. Pecado tem conotação com algo putrificado, podre. É tão verdade isso que a Bíblia faz um link, faz uma figuração de lepra, que é a putrificação da pessoa em vida com o pecado. E o que as pessoas com lepra faziam? Rolavam-se em panos, em faixas. Para bonito? Não, para esconder a lepra. Quem está ligando aí o texto? Quando Adão peca, o que ele faz? Ele vai lá e se cobre. Ele pega folhas de figueira e ele faz uma roupa para si, para cobrir a sua sujeira. Como quem dissesse que Deus não vai perceber o que eu fiz. Mas qual foi a pergunta de Deus a Adão? Adão, o que foi que você fez? Aí ele diz, não fui eu. É que nem na sua cara, não fui eu. Adão é tão cara de pau que ele bota a culpa em Deus, irmãos. Ué, pastor, não foi na Eva? Não, ele disse, a mulher que tu me deu. Se tu não tivesse me dado, nada disso teria acontecido. E a partir dali nós todos morremos em Adão. Mas e a serpente? Ela tem a sua participação. Mas uma coisa, irmão, eu não sou advogado do diabo aqui, tá bom, irmão? Eu não vou defender o diabo. Mas nós temos a mania de botar a culpa no diabo por decisões que nós tomamos. Nós temos a mania de colocar a culpa no diabo de posições que nós tomamos. Eu falava hoje pela manhã na escola dominical, a culpa, né? Por exemplo, no nosso direito brasileiro, ela é precedida de 3 coisas. Se uma delas se encaixar, você é culpado: negligência, imprudência e imperícia. Daí dei um exemplo bem interessante para os irmãos. É como eu pegar o meu carro aqui, irmãos, e sair a 100 por hora aqui. Aí eu tombo lá na esquina porque tem uma curva. Aí disse, o sangue de Jesus tem poder, tem um demônio nessa esquina. Que demônio, irmão? Fui eu que saí a 100 por hora. Eu fui o quê? Imprudente. A culpa não é do diabo, a culpa é minha. Falei também aqui aos irmãos, pena que muitos às vezes negligenciam. Olha aí, ó. A escola bíblica dominical. E eu dei exemplo. Graças a Deus não é na igreja aqui, irmãos. Mas eu já fui pregar em muitos outros locais e vou pregar. E chegou um certo pai para mim dizendo,
pastor, ora pelo meu filho não quer obedecer mais, meu filho não quer vir mais na igreja, está rebelde. Meu filho não quer mais vir à igreja. Ora por ele, pastor. Por quantos anos tem? Tem 16 anos. Ih, irmão, não adianta oração. Isso foi falta de educação. Aí alguém vai dizer, há controvérsias. Não sei. A minha Bíblia diz que se eu ensinar, não vai se desviar. Eu fico com a Bíblia. Mas para quem não acredita muito na Bíblia, diz Freud, que tudo que você ensinar para o seu filho, e os professores da escola ajudar, o filho nunca vai esquecer. Então, para quem não quiser a Bíblia, fique com Freud. Quem está entendendo? Então, quem é culpado? O negligente. A gente não tem tempo, pastor. Irmão, então... Forte isso, né, irmão? Olha que silêncio. Dá para ouvir até os bichinhos voando aqui, Jesus. Se não dá para dar glória a Deus, irmão, diga misericórdia que funciona. Mas o bom de tudo isso, que há esperança. Tem conserto essas coisas? Tem. Para todas as coisas há conserto. Enquanto houver fôlego de vida, há possibilidade de conserto. Deus é um Deus de conserto. Quando Jesus ele aceita a missão do Pai, pastor, por que o senhor fala aceita a missão do Pai? Se você pegar o Evangelho de João e você ver a hora da agonia de Jesus, você vai ver que ele aceita. É tão verdade que ele pede por 2 vezes, se não me trai minha memória, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele vai lá, bate um papo com seus discípulos, dormem, etc. Você já leu o texto comigo semana passada. E ele volta e faz a mesma oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade todavia, mas seja feita a tua. Ele aceita, ele vai para a morte de cruz, e nessa cruz, então, ele tem a hora da entrega. Ele tem aquela hora que ele se torna a semente. Por isso que Paulo vai falar, ele é a primícia. Primícia é o quê? Ele é o primeiro. Jesus, irmãos, é a semente plantada por Deus, para que você, até para ficar mais bonito, né? Olha para a pessoa que está ao teu lado. Para que essa coisa linda do seu lado nascesse. Do jeitinho que ele é. Jesus foi plantado por Deus na terra para que você nascesse. Não, você não me entendeu. Tudo aquilo que ele sofreu foi para que você nascesse. Quando ele sofre com os seus algozes, todo aquele sofrimento inerente da morte de Jesus, toda aquela aflição que ele passou, nada mais é, irmãos, que a semeadura do melhor de Deus, da melhor semente de Deus, para que você nascesse. E aqui eu não estou pregando uma mensagem triunfalista, eu estou pregando uma mensagem de graça. Porque de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Por isso que todos quantos o receberam, diz João em sua carta, o seu evangelho, dizendo a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, eu gosto dessa tradução, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus.
Por isso que Paulo vai veementemente dizer: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Por quê? Porque a morte venceu o primeiro homem. Se Jesus não ressuscitou, então ela continua triunfante. E nós estamos vivendo uma falácia, uma mentira. Nós estamos vivendo algo que não é verdadeiro. Mas se Ele ressuscitou, irmãos, eu tento imaginar na minha pequenez de raciocínio a morte tentando segurar Jesus no túmulo. Porque até então ela é toda poderosa, ela venceu tudo e todos. Porque em Gênesis, voltando ao princípio, livro de Bereshit, livro do princípio, há uma promessa de Deus após a queda do homem. Quando a culpa cai sobre Eva, Ele se vira para Eva e diz: olha, mulher, da tua semente. Olha aí a semente, irmãos. Aleluias. Rabassobervias. Tudo começa com uma semente. Da tua semente há de nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, e esta vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai pisar. Quando Jesus, naquele período de 3 dias, é interessante que o dia do judeu é diferente do nosso dia. Um dia dos judeus, eles acompanham o calendário lunar solar. Eles contam as rotações do movimento terrestre. Então um mês geralmente tem 29 dias no calendário judaico. E o dia começa da sexta-feira. Diferentemente do nosso dia que começa ao amanhecer, para eles o dia começa no entardecer. Então, por exemplo, o dia de sexta-feira não começa às 0 hora, começa às 6 da tarde, no pôr do sol. Não quer dizer que seja 6 da tarde, ao pôr do sol de um dia, ao pôr do sol do outro dia. Então, por exemplo, a sexta-feira começa para nós na quinta-feira, no pôr do sol da quinta para a sexta-feira. Então, quando Jesus faz ali aquela refeição, é quinta para sexta. Na sexta ele é crucificado. Sexta para sábado, segundo dia. Sábado para domingo, terceiro dia. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, quando as mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério, que financiavam o ministério de Jesus, elas vão ao sepulcro, elas encontram a pedra removida. Só que nesse período de tempo, esse lapso temporal, a Bíblia diz que Jesus, ele desce aos espíritos em prisão, ele prega a eles. Pedro fala isso na sua epístola. E ele levou consigo o cativeiro, e ele desce ao inferno. E ali ele tem que cumprir uma promessa do Pai. E a Bíblia diz que Jesus então ordena, está no livro de Apocalipse, ele tem as chaves da morte do inferno. Isso tudo ocorre nesse lapso temporal, aonde Jesus diz ali na cruz: está consumado. E eu finalizo aqui nessa noite. Eu só estou vivo, você só está vivo porque Jesus ressuscitou.
uma das coisas que muito me intrigava no texto da promessa de Deus a Eva, é por que a serpente morderia o calcanhar daquele que seria o que pisaria na cabeça dela. E eu estava num culto de terça-feira, lá na Arroio do Padre, e eu tive uma epifania. E me veio à mente, não sei se a minha esposa Luciane vai lembrar, e eu comecei a falar sobre esse texto, e eu disse assim: você sabe que o único animal que resiste à picada de uma serpente é o cavalo. Você sabe que até no Instituto Butantan, no Instituto Oswaldo Cruz, onde se faz aqui no Brasil soro antiofídico, é injetado nos animais, nos cavalos, o veneno da pessoa, o veneno peçonhento da cobra, da peçonha, e os anticorpos do sangue do cavalo produzem então o soro. Então tira-se do sangue do cavalo aquele soro, plasma, e é feito então o veneno anticobra, ou antipicadura da cobra, o antiofídico. E naquilo me veio à mente assim: opa, estou entendendo. O único que podia receber uma picadura da serpente que transmite o pecado era Jesus. Por quê? Porque o seu sangue é imune ao pecado. Aleluia. O sangue de Jesus é imune ao pecado. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, e mesmo assim ele morreu. Mas não foi a morte que o matou. É meio até estranho, é meio até antagônico, mas não, a morte não teve poder contra ele. A Bíblia diz em João capítulo 10 que ele entregou-se espontaneamente. Ele diz: ninguém tira a minha vida, antes eu a dou pelos meus amigos. E quando ele diz está consumado, ele entrega. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali a peçonha veio e mordeu ele. Só que a serpente achou que estava acabando com a esperança, aleluia, porque todos quantos vieram antes dele, Abraão, oh aleluia, Isaac, Jacó, todos morreram. Davi, José, Moisés, Elias, Eliseu, todos os profetas, todos eles sucumbiram ao poder da morte. Agora vem um que vem em nome do Senhor. E a serpente o morde. Sabe o que acontece? O diabo perde mais uma vez. Ele cria o antídoto. Isso aqui não é doutrina, viu, irmãos? É um pensamento do pastor. O pecado é injetado em Jesus. Por isso que a Bíblia dizia: ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, 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 sarados. Ramassobervias. E quando o seu lado é transpassado pelaquela lança, quando as suas mãos são perfuradas, o seu sangue começa a ser vertido naquela cruz. E é este sangue que hoje me purifica de todo o meu pecado. É este sangue que hoje me purifica de todas as minhas iniquidades. É este sangue que me reconcilia com Deus. Antes eu era inimigo de Deus, antes eu era inimigo dele, mas hoje eu fui reconciliado, hoje eu fui aceito, hoje eu fui comprado. Aleluia! Nós éramos inimigos dele, mas hoje eu fui comprado. E quando ele ressuscita, ele me ressuscita com ele. Por isso que a palavra de Deus fala aos Romanos capítulo 6, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça
graça de Deus trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo, e hoje eu fui crucificado com Cristo, porque também com Ele eu fui ressuscitado. Eu quero convidar você a ficar em pé. Só há possibilidade quero falar algo muito sério com você aqui nessa noite. Eu quero que você se imagine diante de um espelho, porque isso não tem nada a ver com a pessoa que está ao seu lado. Pare de agir que nem Adão. Isso não tem nada a ver com o seu vizinho, com a sua esposa, com o seu filho, nada. Pare de usar eles como desculpas. Isso não tem nada a ver com o seu patrão. Pare de usar terceiros como desculpa na sua vida. Por favor, eu quero que você feche os seus olhos e imagine-se diante do espelho. Por isso que a Bíblia fala, com o rosto descoberto. Rosto descoberto é quando nós enxergamos para dentro da nossa alma. Quando você se enxerga no espelho. E eu quero que você, olhando para esse espelho com os seus olhos fechados, olhando você, se contemplando nesse espelho, eu quero dizer uma coisa muito forte para você. Enquanto você não morrer, Jesus não pode viver. Não, eu acho que você não me entendeu. Como assim, pastor? Eu não estou falando aqui de coisas físicas, eu não estou falando de coisas da carne, eu estou falando das coisas do Espírito. Enquanto você não sacrificar você mesmo ao Senhor, você não consegue ter vida. Para gerar vida, eu preciso morrer. É tão poderoso o que eu estou falando, que para você estar aqui, 2 sementes morreram. Duas sementes que morreram geraram você vivo. Eu quero que os outros vivam, mas eu sou um vivo morto. Eu quero que as pessoas tenham um encontro com Jesus, mas nem eu consigo morrer para mim mesmo, para que Jesus viva em mim. O apóstolo Paulo fala uma frase que sempre me choca quando eu leio: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem que morrer na minha vida os meus desejos, as minhas vontades, para que Cristo possa colocar em mim as suas vontades. Verdadeiramente eu serei crucificado em Cristo quando eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Irmão, aqui na Chama Viva ainda tem uma cruz a ser levada. Ainda temos que renunciar ao nosso eu. E eu quero que você feche os olhos, porque isso é muito particular, isso é muito pessoal.
não sei, para mim, irmão, independente, eu não estou aqui, eu não sou juiz seu, eu não sou aqui acusador seu, isso é papel do diabo. A Bíblia diz em Apocalipse que ele é acusador dos santos. Eu não sou advogado, eu não sou acusador, eu não sou juiz. Isso não me pertence, não me compete. Para mim não conta. O que conta é você e Deus. Quem está do teu lado também não conta. O que conta é você e Deus. Então eu quero convidar você que quer realmente nessa noite, estamos encerrando aqui esse mês da Páscoa, onde lembramos esse sacrifício do amor de Deus por nós, ali na cruz. E eu quero fazer um convite nesse último domingo do mês de Páscoa. E eu quero convidar você, independente se você é cristão, se você não é cristão, se você está aqui a convite, se você já é crente, batizado, para mim não conta isso. Agora o que conta é você com Deus. E eu quero aqui fazer um desafio. Quantos querem nessa noite chegar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, eu quero realmente ser crucificado, Senhor? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que alguém possa ouvir, porque cruz não fala de alegria, cruz não fala de prosperidade, cruz não fala de festa, cruz não fala, queridos, de ganhos pessoais. Cruz está intimamente ligado a flagelo. Agora perguntar nos nossos dias, quem é que quer ser um cristão e receber flagelos? Porque é difícil. Mas uma coisa eu tenho cada dia mais convicção, irmãos: quanto mais eu sacrifico a minha carne por amor a Jesus, mais eu sou glorificado nele, por causa dele. Assim como Deus o Pai glorificou a Cristo em sua morte, e quando Ele ressuscita dos mortos, Ele não ressuscita mais como um simples homem de Nazaré, Ele não ressuscita mais como um jovem galileu, Ele não ressuscita mais como o filho de José, Ele não ressuscita mais como o filho de Maria. Agora Ele ressuscita como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o Pai lhe deu todo o poder no céu e na terra. Oh, aleluias! Aquele que venceu a morte, onde está a tua vitória? Oh morte, onde está o teu aguilhão? Oh morte, tragada foi a morte na vitória. Oh, e Ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu não vou lançar fora, eu não vou lançar fora. Onde está você que nessa noite, nesse último domingo de mês de Páscoa, quer dizer: Senhor, eu estou aqui. Oh, que eu possa aprender a andar contigo, que eu possa aprender a ouvir a tua voz, que eu possa aprender, Senhor, a negar a mim mesmo. Eu quero andar contigo. Onde está o primeiro? Onde está a primeira? Onde é que está você que vai dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu decido hoje. É hoje, não é o amanhã. O amanhã não me pertence, o amanhã não te pertence. Você não consegue tomar uma decisão amanhã, você só consegue tomar uma decisão hoje. Onde está a segunda pessoa? Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa se você já é crente, irmão, você já está tão acostumado a ser crente que às vezes as coisas parecem que não fazem nem mais efeito na sua vida. Chegou o dia de você crucificar o seu eu para viver o novo de Deus na sua vida. Deus quer te dar coisas novas,
Deus quer te dar coisas novas e preciosas, mas para isso você tem que tirar o que já tem aí. Você tem que tirar o que tem aí. Deus só pode colocar algo novo, Deus só pode restaurar, Deus só pode curar quando você abre o seu coração e diz: Senhor, eu me esvazio de mim mesmo para que Tu me enchas. Aleluia, aleluias, aleluias. Hoje é o dia do teu conserto, meu irmão. Hoje é o dia de conserto, minha irmã. Hoje é o dia de você que quer sacrificar o seu eu, sacrificar a sua carne, e ser como Jesus fez ali no jardim do sofrimento, no jardim da agonia. Ele disse: oh Pai, não seja feita a minha vontade, não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua vontade. Aleluias. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, eu quero que você que está aqui à frente, mas o Espírito Santo está me incomodando, irmão. Tem gente no banco, tem gente que precisa de um conserto, de uma aliança. Tem gente que precisa crucificar o seu eu na cruz com Cristo, para que, como Cristo ressuscitou, você também ressuscite para algo tremendo. Você ressuscite para algo novo. Você ressuscite para algo especial. Você ressuscite. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você tomar o controle da sua vida espiritual em Cristo Jesus. Todo poder das terras. Aleluia. Oh, santo és Tu, Jesus. Eu estou crendo que vai acontecer algo diferente. Vai acontecer algo diferente. Eu quero convidar os nossos presbíteros. Vem aqui à frente, queridos. Vem aqui os evangelistas. É a última reunião do mês da Páscoa. Eu preciso de irmãos e irmãs que possam abraçar essas pessoas que estão aqui à frente. Eu preciso de irmãos e irmãs que possam abraçar essas vidas que estão aqui na frente. O Espírito Santo está me dizendo que corações vão ser curados hoje aqui. Corações vão ser resgatados hoje aqui pelo amor de Deus. Pastor Nelson, se o senhor quiser vir à frente. Eu estou sentindo da parte de Deus. Corações vão ser curados aqui nessa noite. Aleluia. Corações vão ser tocados aqui nessa noite. Mas tem gente no banco que precisa de um encontro com Deus. Tem gente no banco que precisa de uma renovação da parte de Deus. E a frase do Espírito Santo é: até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar angustiado? Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar angustiado? Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Por favor, os presbíteros evangelistas, passem aqui com o pastor Nelson ungindo as vossas mãos. Assim que ele depositar o óleo sobre as suas mãos, o Espírito Santo vai conduzir você para você orar por alguém. O Espírito Santo vai conduzir você para ministrar sobre a vida de alguém. Não cale-se, não cale-se. Deixe Deus usar você. Deixa Deus usar a sua vida nessa noite. Vidas serão transformadas, vidas serão impactadas, vidas serão tocadas nessa noite pelo poder de Deus. Oh, aleluia. Você que está no banco, você pode ficar intercedendo por essas vidas que aqui estão. Xalabaçoberrévias, robobiaçoberrévias. Em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pode ministrar, queridos, pode ministrar, pode ministrar.
Eu vejo corações aqui nessa noite sendo curados. Eu vejo corações aqui nessa noite sendo restaurados. Eu vejo corações aqui nessa noite sendo trocados. Em o nome do Senhor Jesus, receba da parte de Deus. Receba um toque da parte de Deus essa noite. Receba o toque do Cristo ressuscitado. Receba o toque de Cristo poderoso, Filho de Deus. Receba o toque daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Receba o toque nessa noite. Receba o toque nessa noite. O toque que cura, o toque que liberta, o toque que transforma. Oh, aleluia! Poder e graça, aleluia. Deus de poder, Deus de poder e graça, Deus de poder e graça. Dissipa, Senhor, as nuvens negras. Dissipa, Senhor, as nuvens negras. Dissipa todas as nuvens negras. Raio o sol da justiça. 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 Deus de poder e graça. Aleluia, você que já foi ministrado, você pode voltar ao seu lugar. Você que já foi ministrado, você pode voltar ao seu lugar. A igreja sente. Deus está trabalhando aqui. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está mudando pensamentos. Aleluias. Você fica sentado em espírito de oração. Aleluia, Jesus. Deus de poder e graça. Eu estou crendo que é o mês da ressurreição na sua vida. Aquilo que o diabo decretou que estaria morto na sua vida, Jesus ressuscita. Aquilo que estava morto na sua casa vai ressuscitar. E se você crer, toma posse. Aquilo que estava morto no seu casamento vai ressuscitar, toma posse. Aquilo que estava morto na vida dos seus filhos vai ressuscitar, tome posse. Aquilo que estava morto no seu trabalho vai ressuscitar, tome posse. Jesus venceu para você ter vida, vida em abundância, vida plena. Oh, aleluia! Oh, Deus! Xalabá sobre rédeas. Oh, aleluia! Deus de poder e graça.